Meu amor, estamos ao vivo. O que é que você está rindo? Agora apareceu pra mim. Ai, ai. Vamos lá. Já tô vendo aqui, ó, umas curtidas, a Lilian, a Branca. Legal. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Acabei de compartilhar o link da live no meu perfil do Facebook. Vamos lá, hein? Começo de live, esse é o nosso exercício, Maria né? Zalete, a Branca, Sueli. Seu Antônio Barbosa. Legal, boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite, Lilian. Noite de segunda, chuvosa. E Frio. gelada também, né? Feira e a Mila estão assistindo. A Daniele. Olha, a prima da Lila. A Daniele tá dizendo que fez bastante propaganda da live. Oh, Valeu, legal. hein, Dani? Muito bom. A Jane, A boa Thelma, noite. da Lila, boa noite. A prima Isso, tava sumida. Ela voltou. Que bom. Que bom, bem-vinda de volta. Isso aí. Aline. Ó, a Jane Zanata também. Renata Cardoso. Olá, Renata. Chuvitiva, muito frio. Em Curitiba. Chuvitiba, em Curitiba, né? A Lilian deve estar passando frio lá. Com certeza. Com essa chuva. Oh, o craque Alex, meu amigo querido, boa noite. Legal, pessoal, muito bom, hein? Bastante gente assistindo. Esperar mais um minutinho para a gente começar. Boa noite, Solange. Natália Gomes também, dando boa noite pra gente. Noite, boa noite, Natália. Legal. A Rose. Abraço, Rose. A Rosane da Silva Ribeiro. Meu amor, aí chega atrasado. Tá, né? você falou alguns nomes aqui. Nosso amigo Alex está lá em BH hoje, lá em Belo Horizonte. Legal. A Franciele. Tá fazendo muito barulho isso aqui, né? Vou ter que desligar. O aquecedor. A estrela da live usa um aquecedor para os pés. Só que é muito barulhento. Não vai dar, não. Franciele, boa noite, Fran. Legal, né, gente? Eu acho que a gente já pode começar. Eu tô com a garganta meio irritadinha aqui, mas acho que dá para falar. É o Adilson Rompinelli, lá da praia. Que maravilha, hein, Adilson? É isso aí. Então tá, gente. Hoje nós vamos falar da relação do estresse crônico com infarto e derrame. Nós estamos aí no último E do projeto SED, falando sobre estresse. Né? E o estresse ele é um fator muito importante porque ele está presente na vida da maioria das pessoas. E ele realmente faz um mal muito grande. Então, no projeto SED, nós não poderíamos deixar de discutir de forma aprofundada o estresse. Essa parte de começar a discutir sobre prevenção de doenças neurodegenerativas está ganhando muita força. Alguns anos atrás, nos congressos de neurologia, eu sentia muito a falta da discussão de medidas preventivas, já que com o tempo a ciência foi descobrindo alguns fatores importantes que acabavam destruindo células cerebrais, fatores que estavam relacionados à gênese da doença de Alzheimer. Mas a neurologia até então ela era muito reativa, como eu digo para vocês, né? Uma neurologia que se volta a tratar a doença. Então, o neurologista ele acaba sendo preparado
o médico, de maneira geral, acaba sendo preparado para tratar as doenças quando elas aparecem. E isso vai ao encontro da indústria farmacêutica, que é justamente vender remédio para tratar a doença, né? Mas existe uma forma mais interessante de atuar. É claro que o bom médico ele precisa saber tratar a doença, mas é muito importante que ele saiba também preveni-la, né? Não é só tratar a doença. E a doença de Alzheimer em específico, que é o nosso foco principal do projeto SED, é realmente reduzir a chance do aparecimento da doença de Alzheimer, tem por objetivo falar sobre prevenção. Porque, infelizmente, o tratamento da doença de Alzheimer é muito ruim, muito ineficaz. Para quem conhece alguém com Alzheimer ou tem algum familiar com doença de Alzheimer, sabe que o tratamento tem um resultado muito pouco reconfortante, né? Isso é um grande problema. E a doença, infelizmente, uma vez que ela se inicia, ela continua progredindo. Então, apesar do investimento bilionário da indústria farmacêutica mundial nas pesquisas para tratar a doença de Alzheimer, nós não chegamos a uma cura, né? A ponto do último remédio que foi lançado, que tem sido utilizado, que é um anticorpo monoclonal, tem falhado. Por quê? Porque, infelizmente, essa visão da indústria farmacêutica moderna, da utilização de molécula única para tratar uma patologia, ela acaba falhando muitas vezes, porque uma patologia não tem só um mecanismo. Então, no caso da doença de Alzheimer, por exemplo, há muito tempo se sabe que no cérebro das pessoas com doença de Alzheimer tem lá dois achados, né? Emaranhados neurofibrilares e as placas senis. E até então o mercado da indústria farmacêutica vem tentando desenvolver tratamento para eliminar a proteína beta-amiloide. O tratamento que a gente usa bastante também é aumentar o nível de acetilcolina no cérebro, mas sempre se acreditou que quando descobrisse um medicamento que retirasse a proteína beta-amiloide do cérebro, então teria a cura para o Alzheimer. E agora, recentemente, se descobriu que não, que infelizmente não. Esse remédio que elimina essa proteína beta-amiloide, essas placas senis, que é o aducanumab, não funciona, não é curativo, né? Então, vocês vejam, hoje em dia, a gente está às cegas no tratamento da doença de Alzheimer. Bom, já que é assim, o que nós precisamos pensar? Em prevenção, não é? A prevenção é o melhor negócio. Mas a comunidade neurológica demorou para aceitar esse tipo de abordagem. Então agora, né, nessa semana que passou, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Neurologia em Fortaleza e tivemos a participação de uma pesquisadora inglesa, a doutora Gil Livingston, que é uma grande estudiosa nessa parte de prevenção e que fez um trabalho maravilhoso mostrando os fatores que estavam relacionados ao aumento da chance de doença de Alzheimer. Então, se nós sabemos quais são os fatores que estão relacionados ao aparecimento da doença de Alzheimer, fica claro que se nós combatermos esses fatores de forma bastante eficiente, há uma redução muito grande da chance de termos doença de Alzheimer. Nos estudos da doutora Gil Livingston, ela mostrou que você pode reduzir a chance de desenvolver Alzheimer em 40%, só mudando o estilo de vida. Aliás, aqui no Congresso Brasileiro de Neuro, ela falou que para a população brasileira isso poderia chegar a 50% de proteção. Vocês imaginam esse tanto de gente que nós observamos por aí com doença de Alzheimer e saber que no mínimo a metade poderia
estar livre dessa doença, poderia estar com uma idade avançada, mas com autonomia, com independência. Então, isso é fundamental, essa busca pela prevenção. Então, a partir do momento em que a Academia Brasileira de Neurologia convidou a doutora Gil Livingston, isso significa que os neurologistas brasileiros começaram a ter uma ideia, a ter uma visão diferente em relação à doença de Alzheimer. Aquela visão de que é possível sim falar em prevenção, baseado em evidências científicas. Já existem alguns centros no mundo, como por exemplo na Universidade de Loma Linda, o Dr. Jim Sherzai e a esposa, eles trabalham introduzindo medidas profiláticas, preventivas contra a doença de Alzheimer há vários anos, com resultados fantásticos. Então, o projeto SED, ele é um precursor aí de uma série de movimentos que já estão surgindo. Agora a gente já vê alguns colegas nossos que começaram depois de nós a também falar sobre prevenção, a falar nas redes sociais, tentando divulgar esse tipo de informação. E eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico porque é a chance que as pessoas têm de viver mais e viver com qualidade de vida. E o projeto SED, ele é o embrião de tudo isso. Nós estamos já há 3 anos praticamente falando para vocês sobre isso. E é com muito orgulho que a gente vai mostrando que a gente fala e em pouco tempo as evidências científicas sobre o que a gente fala ficam cada vez mais substanciais. Tá certo? Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre o estresse crônico. O estresse crônico é um fator de risco importante para a doença cardíaca e cerebral. Meu amor, uns boas noites aí. Claro, sempre. Sara Fedrigo está por aqui. Oi, também com a gente, a Irene Suzuki, a Liliane Fernandes também dando boa noite, o Fábio Lopes, a Fátima Ortiz também está aqui com a gente, a Jana Nones, deixa eu ver quem mais, Catarina Miuk também dando seu boa noite. Benedita Arruda, a Lúcia Keiko também, Lúcia. Celeste Lourenço, a Tia Nalva também tá ligadinha aqui na live. Deixa eu ver quem mais, a Sueli Pedro Amiante também dando seu boa noite, né? A Jana Nones comentando também, muito triste, quem convive ou conviveu com essa doença, né? Acredito que ela está se referindo ao Alzheimer. A Almira Amaral também está por aqui, a Ione Guidini, boa noite. Jussiene Fernandes, a Maria Neuza Corte também está por aqui, Gisele Amado dando boa noite pra gente. A tia Cristina também está por aqui, lá de Colorado, né? E o Gerson Rodrigues, né? Tá dizendo aqui, embarcando o Igor e ouvindo vocês. Que legal, legal. Um abração para vocês. E legal. isso. A Tereza Bertoni também está assistindo. Ah, sim. Então tá, gente. Então vamos pro tema propriamente dito, né? O estresse crônico, como ele produz infarto e derrame, né? Eu acho que todos vocês já observaram esse detalhe de que as pessoas que são mais estressadas, mais nervosas, mais sobrecarregadas, pessoas mais ansiosas, elas com frequência têm doenças cardiocirculatórias, principalmente o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? Sendo que esse acidente vascular cerebral ele pode ser isquêmico, que é quando entope uma artéria ou faz um espasmo numa artéria, ou pode ser o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é quando rompe a parede da artéria e o sangue extravasa para o tecido cerebral. Então, essa é uma impressão nítida, né? Eu como médico, óbvio, eu vejo isso com frequência, mas eu acredito que todos vocês já tenham notado que as pessoas mais estressadas, mais sobrecarregadas, mais nervosas, mais competitivas, acabam tendo uma chance maior de desenvolver infarto agudo do miocárdio ou um derrame cerebral. Mas isso não é apenas uma observação.
os estudos mostram essa realidade, né? Então, tem uma pesquisa de 2021, bem recente aí, que associam os níveis altos de estresse com doença cardíaca coronariana, que é o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte. É claro que a gente sabe que o derrame e o infarto são doenças extremamente graves, com potencial fatal. Então, esse estudo de 2021, com um número muito grande de pessoas, mostra essa relação nítida. Mais estresse crônico, mais infarto, mais derrame, mais morte. Na live passada, nós falamos sobre a relação do estresse crônico com câncer. Então, vocês vejam que o estresse crônico ele é realmente catastrófico. Ele faz um mal absurdo para a saúde e nos coloca em risco de morte o tempo todo, né? Bom, o estresse ele acaba... então nós já dividimos esse estresse, né? Nós já falamos sobre ele. Vocês já sabem que tem o estresse agudo, que é aquele estresse da luta ou fuga, que é quando a gente observa uma situação de perigo, e aí o cérebro manda informação para o hipotálamo libera uma substância para a hipófise libera um hormônio que vai atuar lá na glândula suprarrenal, que fica em cima do rim, e a partir dali é liberado então substâncias, né, como o cortisol e as catecolaminas, como a adrenalina. Então, esse estresse agudo, ele é importante porque ele pode nos salvar de uma situação de perigo, tá certo? E em termos de evolução da espécie humana, esse estresse agudo ele foi muito importante. Por exemplo, para uma pessoa fugir de um bicho selvagem, né? Mas atualmente ainda é importante para a gente, às vezes, se livrar de situações de risco. A Associação Americana de Psicologia coloca esse estresse agudo como uma das possibilidades de estresse e coloca também um estresse que eles chamam estresse agudo episódico. Esse estresse agudo episódico, ele não é tão grave quanto o estresse crônico, mas ele é muito ruim também. Esse estresse agudo episódico, ele é caracterizado por crises de nervoso, crises frequentes de nervosismo, né? E geralmente são aquelas pessoas com mania de organização, que não admite nada fora do lugar, pessoas pessimistas e muito ansiosas. Esse estresse, normalmente, ele é caracterizado, ele é manifestado com somatizações, né? Então, com gastrite, cefaleia, tontura. Então, o indivíduo somatiza. Então, esse é o estresse agudo episódico, que é ruim também para a saúde. Mas o pior de todos é realmente o estresse crônico, né? Que é aquele persistente, que acontece no dia a dia, às vezes por anos, em que a pessoa vive ali sob pressão, vivendo uma vida difícil, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja por dificuldades financeiras, ou às vezes por uma doença crônica. Então esse estresse crônico que perdura ali por anos, esse é o estresse crônico terrível que acaba levando a essas doenças todas que nós temos falado aqui, tá? Mas eu achei muito interessante ilustrar para vocês com essa classificação da Associação Americana de Psicologia. Bom, o estresse ele eleva o cortisol cronicamente, e isso faz o que no organismo? Faz muitas coisas ruins. Então, primeiro, diminui o HDL. O HDL é aquela parte boa do colesterol. O HDL é uma lipoproteína que tira a placa de gordura da artéria, que limpa, né, o sistema circulatório. Então, o estresse ele faz diminuir o nível desse HDL. O estresse crônico ele produz inflamação por diversos motivos, né? Um motivo que a gente já falou aqui é o fato desse cortisol produzido pelo estresse crônico atuar no intestino e produzir a chamada disbiose, que é a quebra do equilíbrio do microbioma intestinal. Então, quando isso acontece, a parede do intestino acaba ficando mais aberta, né? Fica com
é o intestino hiperpermeável. E aí vem aquela história toda que a gente já falou para vocês, passa a substância da luz intestinal para a corrente sanguínea, como restos de alimentos, restos de bactéria, e isso ativa o nosso sistema imunológico e é uma inflamação que se produz. E essa inflamação, nós não sentimos nada, mas ela vai fazendo os malefícios no organismo, como, por exemplo, reduzindo o número de células cerebrais, mas também inflamando a parede da artéria. Essa inflamação da parede interna da artéria é um problemaço. Por quê? Como tem a inflamação, umas estruturas de coagulação chamadas de plaquetas, elas se agregam nessa área da artéria que está machucada pelo estresse crônico, está inflamada, e aí, a partir daí, vai grudar colesterol e vai fazer, então, placa de colesterol, e essa placa, ela pode depois resultar numa obstrução arterial, levando ao derrame ou ao infarto. Né? O estresse crônico, pelo excesso de cortisol, também aumenta a glicemia, e isso acontece também porque quando tem essa desbiose e esse aumento de permeabilidade intestinal, a gente acaba absorvendo muito mais carboidrato de alto índice glicêmico, isso leva à produção de muita insulina, a célula fica resistente à insulina, o açúcar, que é a glicose, não entra na célula, então o fígado pega esse excesso de glicose e transforma em reserva de gordura, que vira a barriguinha, aumento de diâmetro abdominal, e o que acontece? Essa gordura abdominal, ela vai produzindo um monte de interleucinas inflamatórias, pró-inflamatórias, como a interleucina 6. E essa situação pró-inflamatória do organismo vai lesando cada vez mais a parede interna da artéria e predispondo à obstrução arterial, podendo levar ao derrame ou ao infarto, né? Que é o nosso objeto de foco hoje. Bom, existem outras maneiras pelas quais o cortisol acaba inflamando a parede da artéria e levando à obstrução. É muito interessante que esse estresse crônico, necessariamente, pelo aumento da inflamação, ele acaba levando à depressão. Nós já falamos isso em algumas lives. A depressão, hoje a gente sabe que ela não tem só a relação com a deficiência de neurotransmissor, né, que era a teoria monoaminérgica. Hoje a gente sabe que a inflamação no organismo é um fator fundamental para a manutenção da depressão. Então, por isso que muitos casos tratados com remédios não respondem. Né? E não respondem por quê? Porque o indivíduo está tomando o seu antidepressivo, mas ele se mantém inflamado. Ele se mantém sedentário, se mantém acima do peso, ele continua comendo errado aqueles alimentos que são pró-inflamatórios, e isso perpetua a depressão. E aí não tem remédio que chega, né? Então, quando se trata a depressão, não é só utilizar o medicamento antidepressivo e fazer psicoterapia, não é só isso. A gente tem que mudar estilo de vida, senão a depressão fica sempre por ali, né? E aí, essa depressão, ela vai aumentar indiretamente também o risco da inflamação, porque vira uma bola de neve. Né? E essa inflamação, então, aumenta o risco de infarto e derrame. Né? Alguns estudos mostram que os pacientes com depressão têm uma chance maior de ter doença de Alzheimer, isso a gente não tem mais dúvida. Mas tem estudos também que mostram que o indivíduo deprimido, ele tem uma chance maior também de ter infarto agudo do miocárdio e de ter acidente vascular cerebral. Então vocês vejam que está tudo meio que conectado, né? E tudo tem a ver com a tal da inflamação crônica subclínica, e um grande amigo da inflamação crônica subclínica é o estresse crônico. Por isso que nós temos que combatê-lo. Um outro detalhe importante é que as pessoas que têm o estresse crônico, elas acabam errando muito em termos de comportamento, quando a gente fala de estilo de vida. Então, com frequência, o indivíduo com estresse crônico, ele fuma, ele é sedentário,
ele se alimenta de forma completamente errada. Então, aí fica fácil dizer que esse indivíduo vai ter um infarto ou vai ter um derrame, porque são múltiplos fatores se somando, né? Imagina um indivíduo que é estressado, sobrecarregado, trabalha em excesso, não tem tempo para diversão, tem uma relação familiar muito ruim, e aí ele começa a beber, ele fuma, ele é sedentário. Não precisa ser nenhum gênio para saber que essa pessoa vai ter alguma doença grave, né? Muito provavelmente um infarto ou um derrame, mas estaria também aí aumentada a chance dele ter doença de Alzheimer, ou pela essa acidificação, essa inflamação que leva à acidificação orgânica, um aumento de chance de ter um câncer. Então, o estresse crônico, geralmente, ele não anda sozinho, ele é mal acompanhado. Ele é acompanhado por sedentarismo, às vezes tabagismo, alimentação incorreta e uma coisa muito importante que a gente sempre fala é que o estresse crônico, ele não é simplesmente aquilo que tira a sua qualidade de vida agora. O estresse crônico, ele tira a sua qualidade de vida para o futuro. Além do indivíduo já estar vivendo inflamado hoje, sem energia, sem disposição e tendo que trabalhar e forçar a barra, essa ainda nem é a pior parte, porque a pior parte vai ser quando a doença orgânica se manifestar, como um infarto, como um derrame. Então, às vezes eu fico triste porque eu repito isso todo dia no consultório, falo isso para vocês, e eu vejo que muitas pessoas continuam errando, continuam fumando, ou continuam sedentárias, ou continuam bebendo muito, ou continuam comendo errado. É uma pena, porque é como se eu ficasse prevendo uma desgraça para o futuro dessas pessoas. Mas não é nem uma questão de previsão, é uma questão científica, é uma questão de probabilidade. Por isso que a gente insiste. Eu falo no consultório, ponho isso nos meus livros, fico falando isso para vocês, na esperança de que pelo menos alguns consigam começar a se cuidar para viver mais, para viver melhor, né? Para não chegar a 70 anos já como um idoso que a gente conhece aos montes aí, cheio de limitações, perdendo a capacidade de fazer as coisas por si próprio, perdendo a autonomia por completo, né? Dependendo da família, às vezes dando trabalho para a família. Então a gente precisa repassar esse tipo de informação para que a gente veja isso com menos frequência no futuro próximo, né? Então nosso objetivo é ficar sempre insistindo isso para vocês, tá? Meu amor, mais uns boa noite, alguma consideração? Vai falando. A mãe tá por aqui. Oi, dona Dica. Tá assistindo a gente. Beijo pra senhora, Beijo. viu? Saudade. A Maria Helena Barreto também. A Sebastiana Nares dando seu boa noite aqui pra gente. A Jaqueline Negrete também dando seu boa noite aqui pra gente. A Isa Marçal, que diz que, referente ao HDL dela, quando você falou, agora ela descobriu o porquê que é tão baixo, né? E cai na gargalhada aqui, nessa questão do estresse. Jefferson, Mara, Tuca de Cate também por aqui. Tuca. Margarete Malafaia. Ela é de Belo Horizonte, está na mesma cidade que o Alex aí, ó. Sim. 2 pessoas de Belo Horizonte assistindo, olha que legal. Chique. A audiência mineira. Legal. A Rosângela Calisto também tá por aqui. Rosângela. E a Maria Albertina de la Rovere. Pessoal dando boa noite, curtindo e prestando atenção aí nas suas explanações. Que legal, gente. Então tá. Então olha só, eu vi um estudo muito interessante também da parte da cardiologia, mostrando que 15% dos casos de infarto são causados por estresse repentino. Então geralmente são aquelas pessoas estressadas cronicamente, né? Vocês já devem ter ouvido histórias assim. Tem muito estresse, a pessoa já é estressada, nervosa, ansiosa, sobrecarregada, né? E aí o que acontece? Um dia ela recebe uma notícia muito ruim, ou ela fica com muita raiva,
ou ela fica muito decepcionada com o acontecimento. Naquele momento, já tem aquele nível basal mais alto de cortisol e de adrenalina, e naquele momento ela consegue liberar ainda mais adrenalina, por aquele estresse agudo sobreposto ao estresse crônico. O que acontece? A artéria coronariana se fecha e a pessoa tem um infarto. Então, vocês já devem ter ouvido histórias assim, eu já ouvi várias, eu já tive pacientes assim que morreram assim, paciente estressado cronicamente e de repente ele passa por uma raiva muito grande e ali ele tem uma dor no peito e acaba morrendo, né? Isso pode também resultar num infarto cerebral, que é o acidente vascular cerebral. Então, mais ou menos 15% dos casos de todos os infartos, eles são produzidos pelo estresse agudo. Então, o indivíduo que já é estressado cronicamente e passa por um momento ali de raiva ou de uma emoção negativa muito forte, né? Bom, então, aí depois vem aqui, eu vi uns relatórios da OMS, tem umas estratégias abrangentes que eles colocam para redução do estresse crônico, e principalmente observando essas doenças cardiocirculatórias, né? Eu já falei para vocês que o Brasil é um país campeão do estresse crônico. Nós somos campeões em depressão, em ansiedade. Então, o nosso país ele é de risco para essas doenças que são consequências de um estresse crônico. Então, vocês vejam que isso é um problema, né? E eles colocam umas estratégias aqui interessantes, ó. Políticas abrangentes para o controle do tabagismo. Isso é fundamental, porque quando a gente pensa que o indivíduo estressado cronicamente que fuma, ele vai ter uma chance muitas vezes maior de infartar ou de ter um derrame, é claro que tem que ter projetos públicos, né? Projetos de saúde pública para combater o tabagismo. Isso é importante, né? No Brasil a gente tem um programa até legal, que é um programa para combate ao tabagismo no SUS, né? Então quem tem muita vontade de parar de fumar, não precisa nem ir para o médico particular, pode conseguir esse tipo de tratamento no SUS, né? Mas isso é algo que a OMS preconiza, porque o tabagismo realmente é uma catástrofe. Quando a gente pensa em doença cardiocirculatória, né, a gente nem está falando no câncer, na chance maior de ter Alzheimer, doenças arteriais periféricas, etc. Número 2, a OMS ela sugere que se aumente os impostos para alimentos industrializados que são ricos em gorduras trans, sal e açúcar, né? É claro que num país como o nosso, em que a gente vive, né, momentos difíceis, né, que tem uma desigualdade social muito grande, é meio complicado ficar falando nisso, né, porque as pessoas às vezes comem o que podem, né? Mas a verdade é que alguns alimentos são verdadeiros venenos, né? As bebidas açucaradas, esses produtos industrializados, eles têm uma quantidade grande dessas substâncias pró-inflamatórias, como o açúcar, como as gorduras trans, fora os aditivos com potencial cancerígeno, né, que são tantos. Então, uma estratégia que a OMS coloca é taxar mais esses alimentos que fazem mal à saúde, né, e que os alimentos realmente benéficos para a saúde tivessem um preço menor, né, que fosse de mais fácil aquisição pela população geral, né? 3. A OMS sugere que se faça construção de ciclovias e parques, visando o aumento da atividade física. Isso é importante, né, gente? Imagina uma cidade como a nossa se tivesse muita ciclovia, né? E onde, claro, eu, por exemplo, vou trabalhar de bike às vezes, mas se tivesse uma ciclovia e eu sentisse segurança para valer, com certeza eu iria todos os dias de bike, exceto, né, nos dias de chuva. E muita gente faria isso. Vocês imaginam o quanto de saúde isso poderia gerar.
Então, é muito importante que a gente exija isso do nosso poder público, né? Dos nossos candidatos, principalmente os candidatos a vereadores, a prefeito. É muito importante a gente salientar a importância das ciclovias e dos parques adequados para o exercício físico. Isso é importante, gente. Ó, eu e a Érica, nós estivemos na Suíça há algum tempo. Nós ficamos impressionados com aquilo tudo. As pessoas lá usam muito pouco o carro, mas eles têm ciclovia em todo o trajeto, em todo o trajeto. Eu fui visitar um hospital, uma universidade, um hospital-escola, e eu fiquei esperando o chefe chegar com um carrão, né? Pensei, pô, que carro será que esse cara deve ter? Ele chegou lá pedalando. E por que isso? Porque lá todo mundo faz isso, todo mundo pedala. E aí você vai ver os índices de doença, né? Numa cidade como essa que a gente foi, que é Berna. Puxa vida, a expectativa de vida deles é muito alta, né? O nível de saúde é muito alto. E isso tem muito a ver com essa possibilidade de se exercitar naturalmente. Né? Não precisa pegar o carro para ir em todo lugar. Você pode ir de bike. Mas como é que nós vamos fazer isso aqui? Né? Aqui no Brasil. Onde é que tem uma estrutura adequada de ciclovia? Não temos, né? Infelizmente não temos. E outra coisa são essas praças públicas. Isso é uma tendência, a gente até já fez uma live falando sobre isso, né? A importância da arborização das cidades, mas a importância também de se criar parques arborizados, com espaço para caminhada, né? Com ar limpo, né? Um ar filtrado por grandes árvores. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? A OMS sugere isso como programa público de saúde, e nós precisamos começar a cobrar isso também. Isso seria muito, muito, muito importante para a saúde e para o combate do estresse crônico. 4. Estratégias para a diminuição do uso nocivo do álcool. O álcool, quando em grande quantidade, realmente ele é muito maléfico. E é algo que deve ser combatido, sim. O álcool, se ele for utilizado, tem que ser em quantidades pequenas e eventualmente. 5. Uma coisa muito importante, esse quinto item aqui, fornecimento de refeições saudáveis para as crianças no ambiente escolar. Gente, isso é muito importante, né? Vocês vejam que ali nós temos cérebro em formação ainda. E o tipo de alimento que essas crianças comem é de extrema importância, inclusive para o desempenho escolar. Então, reduzir os alimentos que são pró-inflamatórios, reduzir nível de açúcar nessa merenda, nível de gorduras trans, que tenha menos industrializados. Então, a OMS coloca isso como uma estratégia muito importante para que o poder público coloque em prática a qualidade da merenda escolar, não é só quantidade, não é? Então, eu achei interessante comentar isso com vocês, porque entra, sim, no combate do estresse crônico e das doenças cardiovasculares. E aí, depois, agora no final, eu vou falar sobre o Summit Saúde 2022, que são critérios importantes para o combate ao estresse crônico. Meu amor, mais alguma coisa aí? Sim, pessoal aqui dando boa noite, ó, Josete Pedroso. Josete, querida, abraço. Tá lá em Santa Catarina, na praia também, ela mora lá. Dando boa noite pra gente, né? A Jacira Pise também tá por aqui. Oi, Jacira, abraço. A Damares Cardoso. Oi, também tá com a gente. A Fátima Costa. Deixa eu ver, o Mário Martins Canas. Querido Mário Martins Canas. Fisioterapeuta extremamente competente. Exatamente, a Vera Bazana também. Vera, por aqui. Querida. Legal. Então eu vou falar um pouquinho desse Summit Saúde de 2022, depois vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Então,
Esse Summit Saúde 2022 são métodos para combater o estresse crônico, tá? Lá para frente a gente vai fazer lives específicas sobre isso, principalmente baseado no meu livro, que é esse aqui, Estresse, o Destruidor de Vidas, da editora Cortez, já está na 2ª edição. Quem não tem esse livro deve adquiri-lo, porque ele realmente é bom, tá? Ele tem muitas dicas interessantes sobre como combater o estresse. Então, mais para frente, a gente vai falar exclusivamente sobre o combate ao estresse crônico, né? Mas eu quero falar sobre esse Summit, que é algo bem atualizado e vale a pena vocês saberem aqui, né? Bom, primeiro, a orientação está em relação à alimentação. Veja só. Quando a gente pensa em combate ao estresse crônico, não é só você falar, não, a partir de amanhã eu não vou ser mais estressado. Não. Você tem que mudar o seu estilo de vida para que você consiga baixar esse nível de cortisol, né? Então você vai ter que começar a compartimentalizar seu tempo, vai ter que ter tempo para cuidar da sua alimentação, do exercício físico, enfim, né? Então nós vamos falando aqui. Então alimentação. O que o Summit Saúde 2022 orienta é diminuir os alimentos de alto índice glicêmico, que é o que a gente prega aqui no Projeto SED. Então, reduzir farinha branca, reduzir açúcar, reduzir os alimentos alergênicos e inflamatórios, como o glúten, por exemplo, né? Eles colocam também leite e laticínios, de maneira geral. Isso deveria ser diminuído na nossa dieta. E aumentar os alimentos ricos em ação antioxidante, que são aqueles alimentos que protegem o nosso organismo. Então, as frutas vermelhas, os vegetais verdes escuros, azeite de oliva extra virgem, o abacate, as proteínas de boa qualidade, como o peixe, a carne de frango, né? Mesmo a carne vermelha, mas em quantidades muito pequenas. Ultimamente eu tenho falado para ela que eu tenho visto alguns estudos sobre carne vermelha e realmente é uma necessidade reduzir. Nós dois já estamos reduzindo, porque a carne vermelha ela tem sim uma relação com neurodegeneração. O Dr. Sherzai, da Universidade de Loma Linda, tem mostrado isso com pesquisas sucessivas. Então, reduzir carne vermelha é algo interessante, né? O ideal realmente é o peixe, né? O peixe é uma opção legal. Então, a alimentação é fundamental. Para você combater o estresse crônico, você vai ter que ter uma alimentação mais saudável. Segundo, o sono, né? O sono de qualidade, ele protege contra o estresse crônico. Então, é importante a gente ter conhecimento sobre higiene do sono. E aí, quem não assistiu a live sobre higiene de sono, é só entrar no nosso canal, Dr. Milton C.R. Medeiros, e lá vocês vão achar a live sobre higiene do sono. E lá a gente explica quais são as medidas que você tem que tomar, como, por exemplo, não tomar café depois do meio-dia, e dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário, evitar estímulo luminoso próximo do momento de dormir, com celular, com televisão, evitar alimentos pesados à noite, dar um intervalo de pelo menos 3 horas entre a última alimentação e o sono. Então lá tem todas as orientações, são muitas dicas para a higiene do sono. Então o sono ele precisa realmente ser de qualidade, tá certo? E isso auxilia muito no combate ao estresse. Estou vendo uma pergunta da Celeste, logo nós vamos responder para você. Bom, terceiro, olha, isso já saiu no Summit Saúde em 2022. Né? Eu publiquei um livro sobre isso, já deve ter uns 10 anos, que é um livro sobre meditação, né? Meditação e o cérebro. Eu não sei se tem 10 anos, meu amor, acho que já tem, né? Menos que isso. Então, quando eu publiquei o livro, é um livro muito bom, que eu sugiro que vocês tenham também, eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas é Meditação e o Cérebro, editora Cortez, também está na 2ª edição.
na época eu fiz um levantamento mesmo científico, tentando entender quais eram as evidências mais substanciais que mostrassem a meditação como um fator protetor cerebral. E felizmente eu achei muitos artigos e consegui fazer um livro muito bom. É um livro que faz uma discussão bem abrangente, não só do ponto de vista científico, mas qual era o papel da meditação em cada uma das religiões. Então é um livro que vale a pena ver. E a meditação, hoje a gente sabe que está muito longe de ser indicada exclusivamente por causas religiosas, por causas místicas. A meditação, ela realmente muda a fisiologia cerebral. Ela combate o estresse, ela reduz os níveis de cortisol. Então, quem investe em meditação, e felizmente eu tenho alguns pacientes que resolveram fazer meditação e que obtêm resultados fantásticos, quem opta pela meditação acaba tomando menos remédio, né? Como a Catarina, por exemplo, que está assistindo e que começou a meditar e hoje ela faz isso rotineiramente. Certamente isso contribui para a saúde tão ótima que ela tem, né? A Catarina é um exemplo de saúde, mas ela faz tudo direitinho. E a meditação é um dos fatores importantes para a manutenção da saúde cerebral e para o combate ao estresse crônico. Tá? E número 4, e talvez o mais importante, exercício físico. Exercício físico é tudo de bom, né? Ele melhora o humor pela liberação de substâncias cerebrais, como a dopamina, né? Como a serotonina, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, endorfinas. Então, o exercício físico faz você liberar substâncias que te trazem um bem-estar e que protegem o seu organismo do estresse crônico. Então, eu acho que se a gente fosse escolher só um dos fatores protetores para lutar contra o estresse crônico, acho que o correto seria o exercício físico. Porque o exercício físico ele faz uma proteção direta e indiretamente. Indiretamente porque ele melhora a contratilidade do miocárdio, né, do músculo cardíaco. Então ele melhora o fluxo de sangue para o cérebro. Então mecanicamente ele já está protegendo o indivíduo contra o infarto e contra o derrame. Né? E aí vem esses outros múltiplos fatores de proteção advindos da prática do exercício físico. Então, eu falo isso todos os dias para um paciente ou para outro. O maior erro individual que o indivíduo pode cometer em relação à prevenção de doença é ser sedentário. O sedentarismo, ele é uma garantia de falta de saúde. Né? É infeliz aquele que é sedentário, tá certo? Então, eu acho que basicamente é isso, gente. A gente falou bastante aqui, então, dessa relação. Então, agora vocês sabem que quem tem estresse crônico tem um risco muito aumentado de ter infarto e de ter derrame, tá certo? E vocês sabem também que é possível mudar esse destino, né? Na verdade, você pode mudar isso radicalmente. Você pode começar a se cuidar e aí você vai se livrar desse estresse crônico. A vida vai ficar muito mais agradável, a expectativa de vida aumenta bastante e a trajetória de vida com saúde ela vai ficar bem mais prolongada, tá certo? Então agora vamos lá para os comentários e as perguntas. Meu amor, só respondendo a Franciele Rodrigues, ela quer saber se a gente tem alguma live sobre enxaqueca crônica, né? Então nós temos sim, é só dar uma olhadinha lá no canal, não só sobre enxaqueca, mas sobre outros assuntos também muito importantes no canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros. Tá? Escrevi aqui para ela, mas acho que vale a pena, né? Sim, porque sim. Muitas vezes quem já está assistindo a nossa live há muito tempo, conhece os assuntos, mas às vezes pinta uma dúvida. É sempre bom estar assistindo novamente também, sim, né? Sim. Faz com que a gente perceba alguma coisa que deixou passar num determinado momento da live. Sim. Vamos lá então.
Mais algumas pessoas aqui, né, entraram dando boa noite pra gente. O Gerson Rodrigues tá por aqui também. Vamos às perguntas. Vamos falar aqui da pergunta da Celeste, né? Já que você falou alguma coisa sobre o sono, para não ficar tão distante. Ela quer saber qual a duração de um ciclo de sono recomendado. Bom, Celeste. Então, a gente tem live sobre sono também, né, Sim, gente? Sobre insônia, sobre a apneia obstrutiva do sono. Mas muito boa a sua pergunta, Celeste. Então, é o seguinte, olha só. Os estudos vêm mostrando que quem tem sono ruim tem uma chance muito maior de doença neurodegenerativa, como Alzheimer, por exemplo, mas também doença de Parkinson. Então, dormir bem é importantíssimo, né? Os estudos atuais, eles mostram que quem tem menos que 6 horas de sono por noite tem um risco aumentado de ter doença neurodegenerativa, tá certo? O tempo de sono, é claro que varia muito de pessoa para pessoa, a necessidade de sono. Miltinho, meu filhinho querido, assistindo direto do Rio de Janeiro, estudante classe A de medicina, tá arrebentando, parabéns aí, menininho, que bom você aqui. Então, eu até me perdi aqui, ó. Não, mas é isso mesmo. Então, o sono, ele tem que ser realmente acima de 6 horas. Aí, cada pessoa tem a sua necessidade específica, né? Algumas pessoas precisam dormir 8 horas ou mais para se sentirem bem, outros dormem até menos que 6 horas e se sentem bem, mas os estudos colocam esse número meio chave, assim, 6 horas. Se você dormir menos que isso, você tem que correr atrás de melhorar mais esse sono, tá? Porque isso vai te predispor a ter doença neurodegenerativa, né? Por que isso acontece? Porque agora, recentemente, se descobriu o sistema linfático, que é um sistema de eliminação de toxinas cerebrais, que acontecem durante o sono. Quando a gente está no sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo, os neurônios e as células cerebrais se retraem e criam-se canais entre essas células, por onde então circula um líquido que elimina as toxinas cerebrais. Então, quem dorme menos que 6 horas por noite não vai conseguir eliminar essas toxinas. E o que acontece? Elas vão se acumulando no tecido cerebral, predispondo a doenças. Então, 6 horas, no mínimo, a gente realmente tem que dormir. A Josiane Fernandes pergunta: a pessoa estressada ou ansiosa com idade de 50 anos, que já tem algum esquecimento, aí ela cita alguma coisa, nomes, datas e tal, isso já é indício de Alzheimer? Não necessariamente um indício de Alzheimer, mas isso é um aviso interessante de que você precisa começar a se cuidar, né? De preferência, procurar um neurologista que entenda de prevenção, porque é hora de você mudar seus hábitos de vida. É hora de você começar a combater esse estresse com sono melhor, com exercício físico regular, com dieta adequada, com estratégias para combate a estresse. Porque se você deixar as coisas como estão, você corre o risco de ir tendo uma perda cognitiva. E aí você começa a correr riscos. Então é hora de você procurar, sim, um neurologista que goste de fazer prevenção e mudar totalmente seu estilo de vida. Se você não puder ou não quiser procurar um neurologista, acompanhe o Projeto SEDE. As nossas orientações, desde a primeira live, tudo aquilo que está lá no nosso canal no YouTube, tem por objetivo ajudar pessoas como você, pessoas que estão precisando iniciar uma prevenção contra declínio cognitivo. Muito bem. Olha, por aqui com a gente tá a Eurides, a Sônia. Eurides, abraço. O Eleutério, o Emura, o Kio, né? O Kio, querido. Nós nos encontramos esses dias, né, no meu amor? restaurante. Vamos pedalar juntos um dia desse, sim. E o Kio Deixa eu ficar melhor, né? Porque pedalar com ele não deve ser...
Tio conhece todas as trilhas da região. Exato. Fera. Ó, a Fátima Cubo também tá por aqui, dando Fátima, boa noite abraço, pra gente. Querida, a Tamires Reguini também, tá lá em Curitiba assistindo legal. A gente. E deixa eu ver quem mais. A Cleonice Silva também dando boa noite pra gente. Cleo, querida. E a Vera Bazana tá perguntando: o que é melhor além da caminhada? Pilates, hidroginástica ou musculação? Tá. Ó, o meu cunhado César, querido, tá assistindo também. Abraço, acabou de entrar. Tá. Quem foi que fez essa pergunta? Foi a Vera? A Vera Bazana. Tá, Vera, pergunta boa também. Então é o seguinte, ó, a Organização Mundial da Saúde, assim como a Academia Americana de Neurologia, ela preconiza pelo menos 150 minutos de exercício físico moderado por semana para que você faça uma proteção contra doenças neurodegenerativas. Bom, o que você pode fazer? Todo exercício aeróbico é bem-vindo. A caminhada é excelente, a hidroginástica é excelente, a natação, a bike. É muito interessante você associar ao exercício aeróbico algum exercício de força. Então, levantar uns pezinhos é interessante também. Então, não importa muito qual exercício que você faça. O que importa é que tenha lá 150 minutos por semana de exercício moderado, que seja predominantemente aeróbico e que tenha algum exercício de força. Esse é o número mágico atual da Organização Mundial da Saúde, 150 minutos. Os estudos mostram que quando você faz menos que isso, a proteção é menor, mas mesmo assim protege. Se o indivíduo caminha só 2 vezes por semana, meia hora. Não é o ideal, mas é muito melhor do que se ele caminhasse só 1 vez por semana. E se ele caminhar só 1 vez por semana, é muito melhor do que se ele não caminhasse nada. Então, a gente até fez uma live sobre as diretrizes americanas para o exercício físico, que é agora de acho que 2021, mostrando que todo exercício, por menor que seja, ele já é válido. Mas é claro que a partir de 150 minutos, dali para cima, 150 minutos por semana ou mais, isso vai trazer muito mais benefício. Ó, a Maria Zalete tá fazendo um comentário interessante, né? Ela diz que às vezes ela chega na academia injuriada. E após alguns exercícios, alguns minutos de exercício, ela já começa a mudar o humor. Sim, liberação de endorfina. É exatamente isso. Né? Qualquer exercício físico é assim, a gente começa, quando passa alguns minutos, a gente começa a ficar animado, começa a ficar disposto, Sim. Porque ali você começa a liberar as endorfinas, a serotonina, a dopamina. Então, vocês vejam que funciona como se fosse um remédio, como se fosse um medicamento. Né? Fantástico isso. Ó, e a Celeste Lourenço, né, fazendo perguntas novamente, uma pessoa que morre dormindo pode ter tido um derrame ou um infarto? Celeste, uma pessoa que morre dormindo, ela pode morrer de muitas coisas, né? Infarto é uma possibilidade, derrame é uma possibilidade, mas pode morrer de uma arritmia cardíaca também, né? Pode morrer da ruptura de um aneurisma, de aorta, pode morrer de... A morte súbita, ela tem muitas causas, né? Infarto e derrame são causas prováveis, né? Porque é muito comum infarto e o derrame. Então, se o indivíduo morreu dormindo, alguém pode elaborar essa hipótese, né? Mas pode morrer de embolia pulmonar, por exemplo. Tem muitas causas, né, de morte súbita. Cleonice Silva, ela está dizendo que uma paciente, né, prova de que os exercícios fazem muito bem para ela, né? Muito bem para a mente, para o cérebro. A Cleo, ela é bem exemplar também. Ela se cuida muito bem, se cuida na dieta, se cuida no exercício físico e a vida dela melhorou bastante. Parabéns, Cleo, legal. E a Isa perguntando, existe algum medicamento para diminuir o cortisol, o hormônio do estresse? Então, Isa, é o seguinte, o cortisol, ele é extremamente importante para a saúde humana, tá? Sem cortisol a gente não vive. Então, toda demanda metabólica aumentada que a gente tem ao longo de um dia, qualquer necessidade de adaptação que a gente tem, necessariamente a nossa suprarrenal tem que liberar cortisol. Então, não é que o cortisol é um veneno. O veneno é o excesso de cortisol e por períodos muito longos.
entendeu? Então, o indivíduo estressado cronicamente, ele não produz o cortisol naquele tanto certo. Ele produz o cortisol sempre em níveis elevados e por períodos muito longos. É essa elevação mantida por períodos longos que faz todo esse mal, tá? O cortisol por si só, ele não é um vilão. O cortisol, pelo contrário, ele é muito importante, tanto que quando falta o cortisol é uma doença, né? Uma insuficiência de suprarrenal, a doença de Addison, por exemplo, é por falta de cortisol. E aí tem que repor cortisol, a gente tem que usar corticoide para que a pessoa consiga continuar vivendo, entendeu? Muito bem explicado. É. Olha, participando aqui com a gente o Agnaldo Oliveira, o Mussum também está por aqui, querido, elogiando a zagueirão. live, né? Falando Mussum, de todo o aprendizado. Zagueirão querido, joguei com ele muito tempo, que cara fantástico é o Mussum, gente boa demais, um abração para você. Ó. A Márcia Fale chegando Oi, aqui Márcia, agora abraço. no final. Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aí da Jaqueline. Para mim ainda não apareceu, meu amor. Aqui, ó. Tem 2 remédios bons para tudo: atividade física e 4 patinhas. Verdade, Jaque, é verdade. Sábado a gente teve uma experiência muito legal, a gente estava pedalando e chegamos num lugar e uma cachorrinha foi nos receber com um carinho, toda assim, parceira. Muito querido. Esses cachorrinhos, eles ficam ali na Colônia Esperança. E eles são muito bem tratados, né? Então tem as casinhas e aí tem um projeto ali. Eu vejo que as pessoas sempre deixam ração, os cachorrinhos gordinhos, bonitinhos e correndo para lá e para cá. Eu acho que como eles são muito bem tratados, porque tem a escola ali, então as crianças brincam, né? E tal. Os cachorrinhos não são nada agressivos, pelo contrário, eles são carinhosos, sabe? E adoram um carinho. Eles também, adoram né? carinho. Pois é. Deixa eu ver aqui, ó. A Isa tá respondendo, remédios, né? Ela disse que já usa esses remédios. Ó. Aí a Jaqueline tá dizendo que na Colônia Esperança, vários daqueles cachorros foram castrados pelo projeto Amigos do Bicho. Parabéns aí para os fomentadores, né? Para as pessoas que estão à frente, assim como a Jaqueline e outras pessoas também. Sim, legal, muito bonito isso, que organizam aí todos esses projetos, né, de castração de animais e tudo mais. É um projeto assim que vale a pena a gente falar de vez em quando aqui na live, né? Sim, porque é um projeto muito bonito que faz muito bem pra bicharada. Que legal. A Jaqueline é uma protetora realmente dos animais. O Jefferson e a Mara aqui, ó. Fiquei pensando, será que o doutor levou o cachorro para casa? A gente chegou a pensar nisso, mas... Por 2 vezes, né? Duas vezes a gente quase trouxe. Mas nós temos um bicicleta. problema aqui, que realmente a gente viaja bastante. Isso é uma responsabilidade, né? Quando você assumir que vai realmente adotar então tem que assumir com todas as responsabilidades que lhe cabem, né? Então, como a gente, por enquanto, tem certas escolhas na vida, então não adianta, né, ter um bichinho para não cuidar do jeito que o bichinho merece, né? Porque o cuidado é dar atenção, carinho também. E a gente não para muito em casa, né, meu amor? A tia Cristina diz que usa os dois remédios e a Jaque tá falando, leva, eu fico de madrinha. Olha, não inventa, qualquer dia o telefone toca, fala assim, ó, tem uma vaguinha aí pra ficar junto com a Esperança, né, que é bem tranquila, assim, que é a cachorrinha lá da Jaqueline. Deixa eu ver quem mais aqui, a tia Cristina, né, dizendo que também tem esse remédio. As 4 patinhas e a atividade física. A tia Cristina que venceu um câncer de mama, lutadora, fantástica, legal, tia. A senhora é poderosa, que legal. A Jaqueline está dizendo que infelizmente tem pessoas que estão abandonando muitos cãezinhos ali, né? Na colônia. Que pena, uma pena, né? Realmente é um problemaço. Né? Mas, gente, olha, eu acho que a Jaque disse que arruma até o hotelzinho. Eu tenho certeza. Mas, de qualquer forma, gente, foi excelente, tá? Agora, a próxima... Então, a gente teve uma visita muito especial no Congresso Brasileiro de Neurologia, que é uma pesquisadora fantástica do Reino Unido,
da London College, de Londres. Ela é a doutora Livingstone, Gil Livingstone, e ela trouxe para a gente esse trabalho legal de prevenção que faz lá. E eu estou tentando traduzir esse trabalho para uma linguagem, né, não científica, uma linguagem mais leiga, e nós vamos fazer uma live sobre isso. Porque eu acho que é um detalhe muito importante, vocês entenderem quais são os fatores que levam ao aumento de chance de Alzheimer e como vocês devem agir para evitar. Gente, isso é muito importante, né? Já que doença de Alzheimer não tem cura, vocês sabem que a evolução é ruim, tem um tratamento caro, não funciona, a família toda acaba sofrendo demais, inclusive adoecendo junto com o paciente. Então, o que nós temos que fazer? É pensar em prevenção. E a ciência está mostrando isso para a gente o tempo todo, né? Nós já sabemos quais são os fatores que aumentam a chance de ter Alzheimer. A gente sabe que a genética para o Alzheimer é um fator de menor importância. Inclusive nos estudos da doutora Livingstone, ela mostra que a gente pode reduzir em 40% a chance de doença de Alzheimer. Ela diz que no Brasil a gente pode chegar a 50% se as pessoas se conscientizarem e se cuidarem direitinho. Então, eu vou fazer uma live sobre isso daqui, não na próxima segunda, na outra, e eu espero que vocês participem e divulguem, tá? Porque isso é importante, gente. Essa prevenção, ela é uma realidade. As evidências científicas são muitas. Então a gente precisa realmente se cuidar, fazer prevenção, tá certo? A Jussiene agradecendo, dizendo que foi uma excelente live. Obrigado, Jussiene. A Maria Zalete Carvalho também dizendo que está aprendendo sempre, ela agradece e diz que as lives está fazendo com que ela repense, né, as atitudes. Que bom! Esse é o nosso objetivo. Exatamente, né? A Sara Fedrigo também, como sempre... Opa, tá pulando aqui, uma live muito esclarecedora. Isso, esclarecedora, agradecendo também pelo projeto. A Tia Nalva aqui comentando também, dizendo que as lives são importantes e muito bem explanadas, né? Na verdade, é uma consulta completa. Obrigado. Que, aliás, esse foi um dos objetivos, né, meu amor? Agenda cheia. E informação boa não pode ser guardada, ela tem que ser divulgada com responsabilidade, né? Cheia, que é muito bom para mim, mas virou um problema porque a gente não consegue atender todos que procuram. E justamente por isso a gente começou com as lives, para tentar suprir essa falha de não conseguir atender todos que procuram. Porque é uma agenda realmente muito cheia, felizmente. Mas as lives, elas fazem a gente ficar com a consciência mais tranquila, no sentido de estar divulgando boas informações para todos. Então é isso, né? É isso, gente. Boa noite, foi um prazer e até daqui a 2 semanas. Até lá, gente. Beijo. Boa semana.